Tudo bem, pessoal? Dr. André Ayler. Nós vamos falar aqui hoje sobre o processo do envelhecimento da face. Como é que ele acontece, como é que ele se instala, né? Então vamos devagar aqui, pegando uma foto bem interessante. Isso aqui é Brigitte Bardot. Brigitte Bardot ela é uma atriz muito famosa nos anos 60 e ela é boa de se estudar porque ela é contra fazer qualquer procedimento estético, então ela nunca mexeu no rosto dela, né? Então ela já tem uma idade bem avançada hoje em dia, né? E a gente consegue ver bem a diferença, como é que ela era, né, quando era jovem e como ficou depois da idade, né? É interessante que como ela nunca mexeu, então a gente consegue enumerar alguns fatores interessantes de como a gente chegou, né, desse rosto mais jovem, no rosto mais envelhecido. Muito bem, quais são as alterações fundamentais? Primeiro, nós vamos começar de cima para baixo para poder evidenciar direitinho. A primeira coisa são as rugas na testa. A pessoa já, por muita movimentação da musculatura, do músculo frontal, você acaba tendo muita memória da testa, da movimentação dessa musculatura, e ela vai marcando com o tempo, né? Outros fatores também contribuem para que essas rugas apareçam, também como o afinamento da pele, que nós vamos ver isso mais adiante. Tá? A segunda coisa é uma queda da sobrancelha. Ela não tem muito, mas você vê que quando você vai envelhecendo, a sobrancelha que ela tem um arqueamento, né, bem característico no jovem, e no velho fica uma sobrancelha que vai já mais para cima do olho. Então você vê bem a distância, né, do cílio para a sobrancelha no jovem é maior do que na pessoa com mais idade. E o que acontece? Os olhos afundam, né? Você pode ver que todo mundo que já tem mais idade parece que tem um olho mais fundo que o jovem. Isso vai ter várias consequências e vai se expor de algumas maneiras que a gente vai ver isso mais adiante. Tá? A perda do volume malar é a bochecha aqui embaixo dos olhos, que a gente vê bem que tá mais afundado, quer dizer, a face no jovem é um triângulo, né, com o vértice para cima, e no idoso é o contrário, ela muda esse vértice, ele dá um giro de 180 graus, né, e esse triângulo ele fica com a base mais para baixo, né, então base para cima no jovem e base para baixo na pessoa com mais idade. Então você vê bem que tudo cai, né? Então por que tudo cai? A gente vai ver isso bem um pouquinho também, né? Perda do volume da boca, né? Então você vê que a boca da pessoa mais velha ela murcha. Então o que acontece? O lábio fica mais fino e a distância do nariz para a boca ela aumenta muito por conta da perda do volume da muscular da boca, né? A mandíbula, pela queda total da face, ela perde totalmente a definição, então esse arco bonito que a gente vê pela lateral, o ângulo da mandíbula, etc., ele fica totalmente apagado, né, com a idade, e o pescoço, a flacidez toda, ela se corresponde para o pescoço, quer dizer, não é o pescoço com a flacidez, é o rosto que vai caindo mais para cima do pescoço, vai dando a flacidez, e você vai tendo também o afastamento e a flacidez da musculatura do platisma. Né, então, como é que se tentava corrigir isso ao longo do tempo? Então, começou nos anos 60, já com os trabalhos do Pitangui, etc., até antes, tração na pele. Quer dizer, a pessoa pegava e fazia uma plástica de face, que você descolava a pele inteira e puxava para cima, né? O que se pensava sempre, antigamente, é que o rosto envelhecia porque a pele caía, a pele ficava ruim, etc. Então a tentativa de resolver esse problema era tracionando a pele. O que acontece com a tração da pele simplesmente? O menor problema de todos está na pele. O problema todo é estrutural. Então a tração da pele ela vai ter uma meia-vida muito curta. Então vai dar 6 meses a 1 ano, os problemas todos vão reaparecer, porque a pele é como se fosse um elástico. Ela é um elástico que, à medida com o tempo, ela vai se acomodando, vai perdendo a tração dela. Então, a pele já não é o principal hoje foco do tratamento, né? Então, começou nos anos 90 a se pensar em cirurgias
de se reposicionar a estrutura profunda. Como é que é isso? Não só o tratamento da cirurgia da pele, mas também de puxar a musculatura. Tem um sistema musculoponeróide chamado SMAS, que ele é como se fosse um resquício do platisma na face, e isso aí que fez um divisor de água em relação ao resultado e a durabilidade das cirurgias. Então essa tração, esse reposicionamento das estruturas que para a posição original, né, de subir, etc., já mudou bastante, mas é uma cirurgia um pouco mais agressiva e ela não resolve totalmente o problema. Qual é o maior problema hoje que a gente até hoje que a gente entende que seria o envelhecimento? É a perda de volume da face, quer dizer, a gente vai envelhecendo e a face vai emagrecendo. Você pode ver, se você fizer um teste rápido, olhar para uma criança e olhar para um velho, você vê a diferença bem nítida em que você praticamente não vê nenhuma estrutura óssea presente na criança, quer dizer, ela é totalmente encoberta por gordura, e já a pessoa de idade você vê muito bem toda a estrutura óssea, o osso da órbita, o osso do zigoma, etc. E isso aí vai demonstrar bem, quer dizer, por essa observação, que o que mais acontece no envelhecimento é a perda de volume. Tá? Agora, essa que eu te falei toda da perda de volume, a gente consegue ver bem nesse slide, as bolsas de gordura da face. Então a face da gente ela é cheia dessas bolsas. Elas têm uma função, que é a função para separar a musculatura profunda da superficial, para o músculo deslizar melhor. Então tem determinadas funções e acontece que o músculo vai atrofiando com a idade e a gordura também vai sendo atrofiada. Então você vê bem aqui, o olho afundado, tudo que eu falei, o olho afundado, né, a cara mais emagrecida e aí perda total do volume da cara, né, a boca bem mais murcha, etc. E com essa perda do volume também vai aparecer as rugas. Né? A gente consegue ver aqui uma animação que vai dizendo aqui realmente na dinâmica o que acontece nisso tudo, né? E você vê que também há as estruturas também ficam bem prejudicadas. Né? O que a gente tem que evitar? Tá? Primeiro, você vai revolumizar, você vai fazer alguma cirurgia, você não pode fazer uma atrocidade. Por exemplo, esse tipo de resultado você pega uma moça bonita, claro que a foto é uma foto dela jovem, com a foto dela já depois dos 40 anos e revolumizada. O problema é que tem o exagero. Né? Você não pode nunca tentar pensar, eu vou transformar, me dá tua foto aí de 20 anos de idade, eu vou pegar você e vou botar igual, isso não existe. Né? Esse tempo já passou. O que a gente pode fazer é que a pessoa tenha minimizado os efeitos do envelhecimento, ou seja, passou o tempo uma cara mais descansada. Né? Mas esse exagero que a gente coloca, né, de excesso de reposicionamento de sobrancelha, excesso de volume no malar, excesso de volume na boca, está muito na moda hoje as pessoas querendo fazer bocas enormes e tal. Isso não é uma coisa natural. Se você não tem uma pessoa naturalmente daquele jeito, tá, é sinal que isso é uma aberração, isso é uma coisa que não deve ser feita, então isso tem que ser evitado. Né? Então sempre evitar exagerar e saber dizer, não, assim, mais que isso não dá, eu tenho aqui o limite e até onde hoje a ciência pode vir. Tá? Então como é que vamos resolver? Então são 3 coisas que a gente tem aí principais no tratamento do envelhecimento. Primeiro, o osso é absorvido. Então o osso, a gente consegue ver em medicina forense, por exemplo, se o crânio é de um velho ou de uma criança ou de um jovem. É fácil ver. Você consegue identificar muito bem essa diferença entre um e outro e você consegue... então, se você pegar um crânio mais jovem, um crânio assim, sem pele, sem nada, só um esqueleto mesmo, você consegue ver a diferença de um para o outro. Então, é nítido a absorção óssea. Né? As estruturas profundas, como já comecei a falar, né?
Então, é perda de todas as bolsas de gorduras, perda do volume da muscular, né? Outra coisa, a pele é importante, a pele vai afinando, ela vai perdendo viscosidade, ela vai perdendo viço, ela vai perdendo todas as características normais dela. Né? Então ela começa a ser uma pele envelhecida e começa a ser uma pele com mais rugas, etc. Então a gente tem que preservar isso aí também. Né? Então, para a parte óssea, como é que a gente vai resolver? Né? A parte óssea se resolve, primeiro, com volumizadores. Né? Não existe outra coisa melhor que volumizadores. Hoje está muito na moda o ácido hialurônico. O ácido hialurônico ele vai reposicionar. Então você vai colocar em determinados pontos ósseos o volume que você quer para dar aquela projeção que aquele osso tinha e não tem mais. Por isso que está muito na moda essa coisa da harmonização facial, que se chama e tal. Acho que a coisa mais eficiente da harmonização facial é a volumização óssea, né? Para você dar projeção às estruturas. Outra substância que também é muito boa é a hidroxiapatita de cálcio, né? Que a gente chama de Radiesse, por exemplo. Ele também dá uma boa volumização e tem a vantagem. Tem vantagens e desvantagens. A maior vantagem é que ele demora mais tempo, bem mais tempo, para ser absorvido, mas também ele não tem antídoto. Então, se fizer errado, né, fica mais difícil resolver, etc. Cada um tem a sua indicação, todos eles são muito bons e depende de caso a caso. A parte de estruturas profundas, você pode tratar com volumizador. O volumizador não tem tanta eficácia assim, porque ele é muito rápido absorvido, porque ele tem que ser um volumizador de baixa densidade, senão ele fica palpável, fica presente. Né? Mas ele é muito bom para quem não tem vontade de submeter a um procedimento mais invasivo, porque ele é um procedimento consultório. A cirurgia, que é a que a gente já falou, começou com o reposicionamento das estruturas profundas, né? E em determinados casos que são já precisa de maior intervenção, a gente já precisa ter no arsenal a cirurgia. Tem muita gente que tem indicação cirúrgica e não tem uma indicação não cirúrgica, né? Que vai ficar um resultado já muito aquém. E o principal, que é a coisa mais nova, é o uso da gordura para você poder fazer essa volumização, né? Então a gordura ela vai repor o que você naturalmente tinha quando você era mais jovem. Então, com 20 anos, aquela gordura que você tinha na face, que escondia estruturas profundas e tal, escondia os ossos, as projeções ósseas, você vai poder refazer tudo aquilo. E a vantagem da gordura é que a gordura ela não tem prazo, ela vai durar para sempre. Eu até digo para os pacientes que, por conta da parte celular, né, célula-tronco, etc., rejuvenescimento, tal, a gordura ela vai ter resultado máximo, inclusive com 1 ano de pós-operatório, e vai durar até o paciente, até o fim da vida do paciente. Só que, claro, ela não vai congelar aquele momento, né? Você vai envelhecer 10, 20 anos, depois vai envelhecer aquele período, vai precisar de alguma outra coisa cirúrgica. E o que é interessante é que você pode juntar as 3 técnicas. Determinadas coisas você faz com o volumizador, o paciente precisa somente a área do pescoço, né, que não tem como resolver ainda de outra forma eficaz que não seja a cirurgia, né, e juntar com gordura. Então você faz as 3 coisas. Então cada caso é um caso, mas é interessante para entender que tem várias alternativas, uma mais invasivas e menos invasivas. Né. O terceiro é a pele. Tá? Então a pele, para falar, a pele vai ficando aquela pele fininha, tipo papel molhado, à medida que vai perdendo a sua característica. Então ela vai perdendo colágeno, tá? E o principal disso é perder colágeno, ela vai perdendo a hidratação e etc. Né? Então como é que você tem que fazer? Primeiro, o enxerto de gordura ele já traz uma renovação à pele, porque ele tem as células-tronco que vão fazer uma melhora da qualidade da pele. Fora o enxerto, então a gente normalmente faz o enxerto, espera uns 6 meses mais ou menos para começar
algum tipo de tratamento adjuvante, porque a pele é um fator muito importante, a pele que está de fora é o que você está vendo, né? Então, faço muito peeling, né? O peeling é muito interessante, mas ele é muito mais voltado para a pessoa que tem a pele bem mais branca, sem mancha, né? Para o Nordeste, por exemplo, a pessoa que já tem muita miscigenação racial, etc., ela tem muita tendência a fazer melasma. Então, o peeling é muito complicado para você fazer, porque a chance de ter melasma é muito grande. Uma coisa que está vindo, que é muito promissora, que é bem interessante, já tem uma casuística bem grande, é o IPCA. O que é o IPCA? O IPCA são microagulhas que elas vão fazer pequenos furos de até 2,5 milímetros, que seria o ideal para tratamento de pele, e ela vai estimular a produção de colágeno. Ela pode ou não ser usada com outros agentes medicamentosos, até com peeling ou agentes de produção celular, por exemplo, e ela tem tido vários resultados muito, muito interessantes, inclusive com a deposição de célula-tronco, que a gente pode, quando faz a lipoenxertia, a gente também tem alguns casos, até está em estudo ainda, isso é uma coisa muito consagrada e tal, mas de você usar a gordura no rosto e fazer o microagulhamento por cima da gordura para você inocular gordura com célula-tronco naqueles furinhos que ele vai fazer. Tá? Então, isso é uma coisa muito promissora e é bem interessante, né? Então, como conclusão, a gente tem que estudar e entender quais são as características que acontecem com o envelhecimento, né, da face, adequar de forma precisa, cada indivíduo tem uma cirurgia indicada, né, e também o principal é você não fazer coisa exagerada e não fazer coisa impossível, né? O envelhecimento da face está sendo cada vez mais estudado, cada vez melhores resultados, e a gente tem uma boa evolução, né? Muito bem, espero que tenham gostado dessa apresentação. Qualquer dúvida, estamos aqui para responder. Obrigado.